gosto mais de fazer trapézio. Mas eu faço bastante aéreo, faço lira, faço tecido. Mas também eu faço um pouquinho de tudo também. É importante saber um pouquinho de cada coisa no circo? É, bem importante mesmo. Porque ajuda na coordenação, ajuda a flexibilidade, tudo uma coisa depende da outra, mais ou menos, assim. Então, 1, 2, sobe, 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 encolhe o braço, encolhe, 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 não deixa sair do joelho. Aí, abriu, Na verdade, sempre adorei circo, né? De criança fui muitas vezes, tal. Aí depois eu entrei num curso de teatro e eu tinha aulas de acrobacia, bem básico. Então a gente misturava algumas acrobacias nas cenas. E aí eu comecei a gostar. Eu tenho 2 amigos que fazem circo aqui na academia de circo. Vim, sempre gostei, já fiz em outros lugares. Ah, não adianta, é uma coisa que me fascina. Porque muita gente vem pra fazer ou como lazer ou pra condicionamento físico, pra emagrecer também, tem bastante gente que faz. Aqui mesmo tem uma diversidade muito grande de pessoas, desde crianças até mulheres de 50 anos, vêm, fazem muitas coisas, se dão bem, tem, nossa, uma super resistência. É outra alternativa além da academia, né? Eu acho que a academia ela até tá ficando pra trás, é bem mais divertido você vir pro circo do que ficar numa academia. Meninos, essa manipulação seria legal. E o circo, no caso, é uma coisa que o pessoal... exercício físico, saúde, ver o pessoal do circo, é todo mundo meio fortinho, todo mundo magro e tudo mais. E aí o pessoal acaba se interessando pelo enfim, conceito estético que as pessoas têm, pela coisa da saúde, relacionada ao ambientalismo, alimentação e tudo mais, que também está incluso no circo, não são coisas completamente separadas. As pessoas vêm e tal, se interessam, acabam indo. Aí são algumas que querem se profissionalizar e outras não. O circo, uma coisa que me encanta é toda vez que você chega num nível, existem outros 1000 pela frente que você pode alcançar. E no caso, a alimentação, uso de, sei lá, você fuma cigarro, você bebe, etc. e tal, não influenciam diretamente, porque é seu corpo. Eu tinha, acho que 15 ou 16 anos, eu tinha uma ex-namorada que eu gostava muito, que fazia aula aqui com o Suga. E aí, falei, vou fazer também, né? Na época eu sofria por ela e tudo mais. Aí eu falei, vou fazer também para ficar mais perto dela. Aí eu vim, fiz, e tinha alguns 4, 5 amigos que faziam também. Gostava, né, de assistir e tudo mais, mas nunca tinha interesse não sabia exatamente o que era. Aí eu vim fazer por causa dela e tudo mais, acabei gostando, todos os meus amigos saíram, ela saiu e eu fiquei. Eu acho que a maioria não, tá aqui por lazer, né, uma aula para fazer exercício, né, porque é um tipo diferente de exercício, né, é divertido, é diferente. Então, acho que a maioria tem, tipo, suas profissões, né, sua vida e faz o circo como uma aula de dança ou uma aula, ou academia, sei lá. Mas acho que não, acho que algumas pessoas, assim, são exceções, mas acho que algumas querem seguir também. É o que eu mais quero, assim, rola todo aquele sonho, né, que nem ator que, quer dizer, não todos, porque eu, assim, já fiz coisa de teatro também e tem uma coisa, não vamos falar da Globo e tudo mais, mas rola aquele sonho de ir pro Solé, de ir pra Montreux, essas coisas que são bons circos, tem ótimos profissionais, são pessoas que artisticamente são muito capacitados, é um outro nível, assim, você treina para de repente, né, chegar a ser artista, porque você pode ser professor também, no caso, que enfim, pode ser os dois também. Era uma paixão minha da infância mesmo. E aí eu fiquei um tempão afastada, assim. Aí, há uns 2 anos atrás, eu voltei a entrar em contato com o circo, indo assistir coisa. Enfim, voltou tudo, sabe? Acho que toda aquela paixão que existia, voltou tudo. É vencer o limite, né? A gente encontra muitas limitações no corpo. O circo, né, tá sempre indo além.
os circenses fazem os movimentos com leveza e tudo mais, fala, nossa, isso é fácil. Só que na prática não é assim, né? Teve alguns anos de treino, alguns ou muitos anos de treino antes da pessoa conseguir fazer isso. Então é gosto e treinar, assim, é você acabar tomando gosto pelo exercício físico pensando no objetivo, é o que eu tomei pra mim, pelo menos. E eu falei, vou fazer circo e tal. E aí entrei na Nacional e comecei a ver o mundo do circo meio mágico, assim, uma coisa meio... várias possibilidades, que eu podia juntar o teatro, a música, a dança, fazendo circo. Eu tive facilidade de aprender, tipo, o que o meu irmão demorava 6 meses para aprender a andar, jogar malabares, eu aprendi em 2 dias, assim. Já que eu tô aqui mesmo, numa faculdade de circo, vamos investir nisso, vamos ver o que dá. Aí eu larguei todo o resto. Larguei o circo, larguei a música, larguei o teatro, larguei a TV e comecei a fazer só circo. Estudei 4 anos nessa Escola Nacional de Circo, onde eu me formei em 2006. E quem aqui sabe o que é um pontinho amarelo e um verde no cantinho de uma sala? Não! É uma ervilha e um milho de castigo! Olha que legal! E o que é um pontinho amarelo dentro de uma limusine? Ninguém sabe? Não? Então, é um milionário! E aí, não gostou? Não? Pois é, eu também não. Por isso, então, faça escola de circo e aprenda a ser um palhaço de verdade. Escola reconhecida pelo MEC e de nível superior, que é o que a gente luta muito, só existe uma na América Latina inteira, que é a Escola Nacional de Circo. Ela fica lá na Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro. Existem cursos de circo, oficinas, existem cursos profissionalizantes de circo que eles dão te dão um registro de profissional, mas não é reconhecido como uma faculdade. Na minha época eu disputei com quase 500 pessoas e entraram 20. Foi uma coisa pesada. Depois que você passa, você tem 1 ano, 2 semestres que você faz uma grade obrigatória. Então você faz acrobacia de solo, malabares, monociclo, arame, perna de pau, trapézio. É obrigatório e você faz prova a cada 6 meses disso, nesse 1 ano. Você passando nessas provas, você escolhe o que você quer fazer durante os 3 restantes anos. Se você não passar, você é eliminado na hora. Que eu tenho ido ultimamente não tem mágicos, e quando tem mágicos, às vezes é aquele trapezista que também faz o Globo da Morte, que faz malabarismo e faz mágica também. Então, ultimamente 90% dos circos o mágico tem pecado bastante. Um saco de pão, tá? Vazio, certo? E uma garrafa de Coca-Cola, tá? A gente vai cobrir a garrafa com o saco, ok? Quando eu contar até 3, essa garrafa vai desaparecer, bem? Vamos lá, 1, 2, 3 e pronto, desapareceu. Mas essa parte não é difícil, eu sempre falo para as pessoas, elas acham que isso é muito difícil de fazer. Mas eu falo, não é difícil é isso aqui, ó. Fazer a garrafa voltar. Muito boa, né? Fazer mais uma vez. A gente coloca. E agora eu vou revelar pra vocês. Na verdade, olha só, acho que ninguém percebeu isso, mas eu seguro a garrafa aqui em cima. E quando eu quero fazer aparecer, eu tiro, eu solto. Mas as pessoas vão se perguntar, se alguém quiser olhar o saco de pão, então você pega a massa, dá para a pessoa olhar. Antes de tudo, para ser mágico, você tem que ser um ator. Na verdade, o mágico é um ator que faz o papel de mágico. Então você tem que ser espontâneo, tem que saber lidar com o público. Pode até ficar nervoso na hora da apresentação, mas tem que saber lidar com isso, né?
Tinha um primo meu que fazia alguns números com baralhos, bolinhas, e ele chegou até mim, ele não era de Jaú, ele era de Campinas, e apresentou esses números. E eu sempre gostei de mágica, mas a partir desse momento me interessei mais e comecei a pesquisar, participar de congressos, fazer cursos também. E há 2, 3 anos aproximadamente eu já atuo como profissional na mágica. Tem algumas mágicas que a gente usa alguma coisinha preparada ou outra. Eu prefiro usar a maioria dos materiais, coisas normais do cotidiano, como um baralho normal, uma moeda, a própria aqui, eu uso bastante a minha carteira, que quando eu abro às vezes pega fogo, não sei porquê. Eu tinha 13 anos, entrei no castelo. E nossa, foi aterrorizante pra mim. Eu não conseguia nem andar, eu fiquei paralisada. Em 2006, meu irmão começou a trabalhar no castelo. Mesmo assim, eu não entrava. E aí, o ano passado, surgiu uma vaga, que eles iam abrir um novo cenário, eles precisavam de uma menina pra fazer. E aí eu fiz o teste, eu passei, tive que enfrentar os meus próprios medos pra poder fazer. Eu fiz a Possuída, que é do filme Exorcista. Quando começamos a pensar no novo roteiro, na nova atração Monga, eu comecei a pesquisar a origem desta atração e descobri que no ano 1850, uma mulher chamada Julia Pastrana, que nasceu no México, trabalhava num circo fazendo um número da mulher macaco. Aí a gente começou a fazer um revezamento. Cada semana fazia uma menina. E aí eles viram que eu tinha mais o perfil, que era mais parecida com a Sherry, que fez o filme. E eu acabei ficando na Monga. É baseada na história da Júlia, que é uma cientista, que eles descobriram que tem uma Monga na África. Que ele, através da mordida, ela passa a sua genética. E ela organiza uma expedição na África e vai até lá com cientistas. E chegando lá, elas são atacadas pelos sunacos, que ficam com a Monga. E a Júlia acaba sendo mordida. Então ela fica com a genética da Monga. O pai dela gasta todo o dinheiro para tentar arrumar uma droga que faça com que ela não fique mais a Monga, que é o Trix 50. Este será um momento histórico. É o maior passo dado pela ciência até hoje. Vamos iniciar a aplicação do Trix 50. Pessoal, silêncio para a grande experiência. Você vê que o pessoal está realmente acreditando que você é aquele personagem. Acho que é a melhor parte. Olha, a parte que eu mais gosto é a acrobacia em si, independente do que eu faço. O negócio é virar mortal, chegar em pé, e todo mundo gostar, aplaudir, rir. É o que eu mais gosto de tudo. E a parte mais complicada tem a ver com isso também, que é o corpo que não aguenta tanto tempo a fazer essa acrobacia. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. E aí, em 2006, eu comecei a viajar, fui para a Arábia Saudita, fiquei 3 meses lá com uma companhia daqui de São Paulo e trabalhei no parque temático, muito legal lá. E aí voltei, e aí em 2008 eu fui para a França e voltei. Aí ano passado fui para a Suécia, aí comecei a me empolgar. Em 2008 entrei no Circo Roda Brasil, que é o circo dos Palapatões e da Pia Fraus. E aí fiquei lá até a semana passada. E agora está evoluindo cada vez mais essa profissão, né? Que eu me dedico agora tanto.
assim, o meu primeiro contato com o circo foi com 7 anos, numa atividade social que tinha no metrô Patriarca. E quando eu tinha 17 anos, uma das minhas professoras, Eliana, surgiu a oportunidade de um circo que estava em São Paulo, que era o Circo de Nápoles. Infelizmente, eles estavam sem número de artistas suficiente para aquela semana no espetáculo. E um amigo dela teve o contato e falou: você tem alguns alunos seus que, querendo ou não, alguns acabam se destacando. E pela idade que a gente teria, já 17, com autorização dos pais, a gente poderia ir. Do picadeiro da escola, que era o meu mundo de estar correndo, queimando energia, vamos dizer assim, eu fui me profissionalizar. Quando eu apresentei a primeira vez para um público, realmente foi terrível, assim, amor à primeira vista. Praticamente a minha vida inteira, né? Desde os 9 anos de idade, né? Eu comecei com a ginástica olímpica. Depois eu fui morar fora, pro interior, para estudar, né? E me formando na faculdade, eu resolvi fazer a minha monografia, meu projeto de conclusão de curso, envolvendo o circo com a educação física, né? Eu já fui atrás, pesquisar como que era o circo, e eu comecei a me envolver, isso desde 2000, né? Eu comecei a me envolver nesse mundo do circo, comecei a dar aula em escolas, né? Comecei a participar de eventos também, né? E agora faz 5 meses pra cá, eu entrei no Circo Roda, né? E tô vivendo esse mundo agora mesmo, como que é debaixo de uma lona, né? Que é sensacional, né? Meu contato foi bem louco, assim que eu comecei, adolescente, 17 anos, aí mudou perto da minha casa um malabarista de rua. Aí ele ficava treinando na calçada da casa dele e eu achava muito legal. Eu falei, nossa, eu quero aprender isso aí. Eu cheguei e falei, eu gostei do que você faz, eu quero aprender. De repente eu passo na rua, eu vejo ele trabalhando no farol. Eu falei, nossa, que legal, eu vou fazer isso aí também. Aí comecei a treinar e fui trabalhar na rua, em Montevideo, lá em Montevideo, Uruguai. Aí eu era estudante de arquitetura. Aí eu larguei tudo, eu comecei assim e falei, vou estudar circo, não sei o quê. Passaram 6 meses, essa é a minha vida de farol. Aí eles falaram, a gente vai pro Brasil, vamos para aquela escola de Rio, não sei o quê, vamos para Curitiba, vamos... Eu vou também. Aí eu peguei minha prancha de surf e vendi para pegar o dinheiro para passagem, que eu vi uma família bem simples, assim. A gente fazia malabares na rua, aí a gente se juntava, tinha cidades que a gente fazia espetáculo de rua, barcinhos, praças. E aí ficamos nessa viagem, ficamos uns 2, 3 anos viajando assim pelo Brasil, fomos para o Nordeste, fomos para a Argentina, para o Uruguai, voltamos para aqui. Aí o menino que chama Wallace, que trabalha aqui, falou, estamos precisando de um menino para saltar na perna de pau. E de aí que eu vim trabalhar aqui nesse circo. E esse é meu primeiro circo de lona mesmo, assim. Eu tô achando muito legal ele. Eu faço um pouco de tudo, eu faço malabares, faço a perna de pau, faço palhaço, faço mastro. Tudo a gente vai tentando fazer, mas minha especialidade mesmo, como eu comecei, foi malabarista. Fazendo faculdade no interior do estado e aí eu tive umas complicações assim com o professor, porque, enfim, eu tava reclamando de umas coisas, professor autoritário, faculdade pública, blá blá blá. Aí eu comecei a ficar meio broxado assim da faculdade e tinha a bolinha lá, no começo era mais um hobby assim, e pegava de vez em quando, brincava e tal. Até que fui brincando e fui evoluindo, mas sem pretensão, até que uma hora um fabricante de material de malabares chegou e me convidou para eu me profissionalizar com ele e ele me apoiar. Entre a faculdade broxante e aquela nova expectativa, eu optei por aquilo, assim. Esse número envolve 2 modalidades, que é
claves e bola de contato, assim. E aí eu misturo um pouco das duas técnicas e depois acabo jogando os 4 objetos pro alto. Eu tenho uma trupe no interior do estado, mas as coisas são muito incertas, assim, tem época que é difícil e tal. E eu tô fazendo um curso aqui em São Paulo, e aí eu venho todo mês. E aí preciso de grana para comer, para bancar minha estadia e tudo mais. Aí eu paro aqui no Farol, no escritório aqui do meio-dia. Se você tiver um figurino, uma maquiagem, uma proposta legal, dá para tirar uma grana. Aqui é a relação de amor e ódio muito intensa, assim, né? Ao mesmo tempo que aqui rola muito um público generalizando, maior quantidade de gente com mais cultura, com mais abertura para parar e te assistir, mesmo tendo todo o estresse do dia a dia. Ao mesmo tempo tem os carrancudos, mais carrancudos que você já viu de todas as Babilônias do Brasil, é aqui, assim. Os caras só falta te bater, sabe? Descer do carro e... Mas é assim, e a gente tenta dissolver um pouco isso também com a arte, né? Assim, é uma proposta, trazer um pouquinho de amor pro coração dessas pessoas, assim. Nossa história começa assim. Minha mãe já nasceu no circo. Os pais dela já eram de circo, os avós também. Né? O Vogalito era palhaço e minha avó fazia um número de força capilar, número ao qual a minha mãe herdou e começou a fazer esse número desde os 8 anos de idade. Isso foi no Circo Continental Robatini. Meu pai, chileno, veio do Chile pro Brasil, né? Tinha uns 35 anos, não é isso? E na época ele estava em Santos, né? Aguardava um navio para ir para os Estados Unidos trabalhar de garçom, não é isso? Iam com outros chilenos e apareceu um secretário do Circo Vostok procurando pessoas para trabalhar na montagem, né? Do circo. Ele foi trabalhar na montagem e não saiu mais do circo. Normalmente a gente quando chega num lugar, a gente chega fazendo barulho, né? A gente costuma parar os trailers, as carretas e segue um comboio soltando fogos, né? Antigamente ia com os bichos na frente, um carro de som. O circo chegou a alegria, curta temporada nessa cidade, somente um final de semana, 2 finais de semana. A gente mesmo trabalhou a maior parte da vida como empregado, né? O último que trabalhamos foi com o Beto Carreiro. Saímos de lá, montamos o nosso próprio circo e tentamos. Então, sempre tem alguém tentando fazer circo. No ano de 2000, estávamos com o nosso circo montado atrás do Shopping Aricanduva e naquele dia houve um acidente, né? Uma fatalidade em um circo que estava no Nordeste, né? Um leão matou uma criança, né? Foi uma tragédia, assim, que aconteceu e caiu na mídia. No outro dia estava o Contru, o bombeiro, Ibama, a prefeitura, a polícia, todo mundo embargando o circo, né? E nessa época a gente ficou meio sem defesa, né? Você não conseguia mudar o circo, porque você ia na prefeitura pedir alvará. Tem animal? Tem. Tá, então aqui não monta. E a gente tinha os bichos, o que fazer com os bichos? Creio eu que todos os circos passaram situações parecidas, né? E aí a gente levou multas violentas, né? Até injustas, porque eu lembro, chegou um rapaz, falou, pô, esse leão tá passando fome, né? Abrimos freezer, carne e tudo, tinha
nota fiscal das compras, né? Não tá, multa, né? Vende uma carreta para pagar a multa, vende uma caminhonete, vende um carro. Foi vendendo as coisas. Chegou uma hora, o circo já estava desestruturado. Conseguimos doar os bichos para um zoológico de uma cidadezinha do sul. Só que a gente não tinha mais... A gente era um circo pequeno, nós não tínhamos assim, dinheiro reservado, não tinha mais estrutura, não tinha... Perdemos a vontade, não conseguia mudar o circo, né? Ficamos parados, né? Ficamos uns 6 meses parados. No terreno. E a gente não tinha muito o que fazer, né? Trocamos uma das últimas carretas que sobrou do circo por 1 ano de moradia, né? Numa casa. O cara passou, viu uma carreta, pô, quer vender essa carreta? Eu tenho uma casa lá, fizemos um negócio durante 1 ano de moradia em troca. Numa casa, foi a primeira vez que a gente foi morar numa casa normal, assim, de cidade, né? Essa é a minha sala. Sem mostrar. Sim. Aí aqui eu estudo, faço pesquisa. Geladeira. Aí aqui você já pega a cozinha, né? Aí aqui já é o banheiro. E aqui nos fundos já é o quarto. Tipo, é bem curtinho. Aí tem ar-condicionado, televisão. E aqui guardo as roupas, aqui também. Quem mora em casa não se acostuma a morar na trailer, porque você levanta, já tá a cozinha, já tá o banheiro, já tá a sala. Então você dá uns 3 passinhos, você já tá... 3 passinhos eu já tô no banheiro. Já eu, como já fui crescida, criada num trailer, eu fico estranha em casa, já morei em casa quando era pequena. Meus pais me levavam pra estudar, né? E eu ficava na casa dos meus tios. E eu não gostava, eu tinha medo, porque o quarto era muito grande. Aí eu levantava, eu tinha que atravessar a casa para ir no banheiro. Então eu tinha muito medo. E o trailer é mais aconchegante, é mais gostoso. As brincadeiras eram no circo. Brincava na cama elástica, na rede do trapézio, quando terminava o espetáculo, porque minha família é tradicional, então eu só não nasci no circo, mas tem uma prima minha que nasceu no circo, não chegou ao hospital. Mas a minha infância inteirinha, até agora, foi no circo. Engraçado, porque o meu bisavô fugiu com uma trapezista. Isso, daí a família dele deserdou ele. E aí começou a história. Daí a minha avó fugiu com o meu avô. E assim foi indo. E a minha mãe fugiu com o meu pai. Fugir? Como é que é esse fugir? É porque assim, como eles não são de circo, eles fogem com o circo. Eu venho de família tradicional de circo, do pequeno circo, daquele famoso circo Mambaby, aquele circo que vai no bairro, aquele circo que vai na periferia. Minha mãe é de família de circo, minha avó, meu avô. Meu pai já não era de família circense, acabou indo no circo, se apaixonando pela minha mãe, um metalúrgico, e acabou tirando ela do circo. Aí dessa forma eu acabei me afastando um pouco do circo durante um tempo. Mas como eu sempre ia visitar, sempre estava presente, eu falei, não, quero fazer isso, quero aprender essa arte, me apaixonei e gostaria de aprender um número. Aí cheguei no meu tio, que é um dos representantes do circo, qual o número que ele poderia me ensinar? Aí ele me ensinou o número de equilíbrio, no rola-rola, que foi o primeiro número que eu aprendi. E o segundo número, de algum tempo depois, que foi de atirador de facas. Eu sempre gostei, porque como desde pequena você já é criada aqui, aí você vai vendo o povo gostando, saindo, comentando. Aí eu sempre quis fazer alguma coisa.
Aí como eu vi que meu primo tava aprendendo a fazer o número, aí eu falei, vou fazer esse número, porque é legal você ver assim a cara do povo assim espantado, ficar, nossa, você é corajosa, não tenho coragem. É legal, aí eu aprendi a fazer isso, aí eu gosto, faço até hoje. Eu comecei a trabalhar de pequenininha, né, tinha 4 anos, fazia contorcionismo. Então eu gostava de entrar, de me aparecer, de ver o público, do público aplaudir, né, a satisfação. Então isso eu gostava, já comecei desde pequenininha, quando eu já comecei a entender, né, a minha vida. Mas eu às vezes me sentia chateada quando o circo, né, mudava de cidade. O circo é uma coisa muito gostosa, por quê? Porque a gente vive o dia a dia. Ahí, por ejemplo, las crianças, cuando uno está en una ciudad y llega a una ciudad, las crianças, cuando son pequeñas, van a la escuela, estudian 5, 6, 7 días, depende de la temporada que hace o circo, aí muda novamente para outra cidade. Uma pasta de históricos escolares e até a 4ª série eu estudei em mais de 100 escolas, né? Então tinha transferências, escolas no Nordeste feitas à mão, outras com máquinas de datilografia, né? E tinha um carimbo. O aluno Ramon Eduardo frequentou essa escola por um dia letivo de aula e está apto a prosseguir os estudos. Tá? Pra gente era difícil a escola, porque a gente ficava 1 dia, 2 dias, até 3 dias. Antigamente era um pouquinho mais curto o tempo, hoje em dia os circos ficam mais tempo, até de 2 semanas, até como fica há 4 anos. A gente faz bastante amizade, a gente conhece pessoas novas, culturas diferentes, né? Eu mesmo, quando chegava na escola, aí os meninos e as meninas, essa menina é do circo. Faz alguma coisa aí pra gente ver. E eu toda tímida, assim, né? É que quando uno está viajando também empieza a conhecer distintas cidades, distintas pessoas que fazem amizade, então a gente sente essa falta, não? Igual que marinheiro eu falo. Por quê? Porque em cada porto, o marinheiro em cada porto tem uma namorada. O rapaz de circo é a mesma coisa. Pô, faz poucos anos que a gente saiu do circo tradicional, do circo que rodava mesmo, itinerante, né? E a gente tenta viver uma vida normal mesmo, né? Igual a gente vai em baladas, em bailes, né? Acabava o espetáculo do circo, a gente ia se divertir em algum baile da cidade que a gente estava passando, a gente jogava bola com o pessoal da cidade, né? Tinha videogame, né? E assim, sempre rolava uma namorada assim, né? E assim, acabava namorando a namorada, só que o circo tinha que mudar, né? Dependendo, você acabava sofrendo um pouco, né? Mas depois já esquecia, né? Eu nasci no circo Romano Garcia, né? E minha vida foi toda no circo, né? Desde pequenininho, a gente já começava o treinamento circense. Então a gente já treina de tudo. Em circo a gente treina de tudo. Então a gente tinha uns 5 anos de idade, o dono do circo já colocava todos os meninos, os filhos de artistas da cidade, já colocava para se apresentar no picadeiro, né? Então a gente fazia uma abertura de um bailado, todo mundo vestido de palhaço, né? Eu sempre gostei muito dos números de acrobacias, né? Os números de acrobacias normalmente são feitos com tropes, né? Depende de vários artistas. Então você não tem o seu número sozinho. Você tem que ter ali 6, 7, 8, 10 pessoas. A força capilar, você começa baixinho. Você faz um rabo de cavalo, depois uma trança com cordas, né? E prende o cabelo assim e vai pendurando de pouquinho em pouquinho. Aí vai subindo a altura até chegar à altura máxima que dá. É o número de pendurada pelos cabelos, né? Sim, tudo que é no começo incomoda, né? Mas depois você acostuma e vai embora. Aos 10 eu comecei a fazer a força capilar, que não foi o mesmo preparo que os outros, que foi só uma coisa, você vai aguentar a dor? Eu falei, vamos ver. Eu era pequenininha, minha mãe me pendurou, aguentei a dor e assim comecei a fazer a força capilar. Acho que foi o mais rápido, né? Era a mesma coisa mental mesmo. Relaxa um pouquinho a dor, o movimento, porque vai entrando vento, né? No couro cabeludo, então vai como que relaxando. Então ela me deixou ali, não pode ficar muito tempo, né? No máximo as pessoas ficam de 5 ou 6 minutos na força capilar, né? Ou desce, me levanta, porque não aguenta muita dor.
Que inicialmente a gente coloca uma prancha, que é a tábua onde fica a pátina, e ali a gente faz um desenho, como se fosse o corpo da mulher. E a partir dali você já começa a treinar a mira e treinar também a jogada da faca, o tempo, para ela bater certo e ficar. E após, já treinei treinando com a prima, entendeu? Já passei para a prima e ali onde o coração bate, né? A primeira vez que eu fui fazer essa apresentação, acho que é muito psicológico, né? Porque o circo estava cheio e, nossa, é uma responsabilidade, porque não é só você... esse número é diferente porque a responsabilidade não é com o seu corpo, é com o corpo do próximo, é da outra pessoa. Eu adoro picadeiro. Eu sou apaixonada por picadeiro. Isso não tem nem explicação, né? Porque você entra, né? Você coloca todo o seu potencial e... Primeiro, para você fazer o público vibrar, você tem que acreditar que você é bom, seja quem for o artista. Então, quando você sente, né, quando o público, você faz alguma coisa suspense, o público você faz, ou nossa, começam a aplaudir, então isso é muito gratificante para o artista. Então, eu adoro sentir essa vibração. Depois que acaba o espetáculo, né, as crianças vão perguntar: tia, como você fez aquilo? Me ensina, eu quero aprender, eu quero fazer. Né? É uma coisa muito legal, porque seu trabalho está sendo reconhecido, né? A maior satisfação é quando a gente faz os espetáculos nos lugares mais afastados, né? Nós já montamos o circo em colônias de canaviais, né? No meio da colônia de cana. Nós já montamos o circo em um bairro lá aqui em São Paulo, em São Mateus, no Jardim Nova Vitória, que era um morro que as carretas do circo não conseguiram subir porque não fazia curva nas ruas. Então as carretas ficaram num terreno embaixo e com caminhões pequenos a gente levou toda a estrutura, montamos um circo no campo de futebol, lá no meio do morro, lá em cima. Então isso é bacana. Eu pelo menos, eu me sinto muito mais contente quando eu estou nesses lugares afastados. Eu acho que as crianças, a família curte mais. Você imagina que o circo é um terreno baldio, um terreno vazio, um terreno cheio de mato, um terreno cheio de sujeira. E aquele terreno, em questão de 3 dias, vira uma forma de entretenimento. Posso dizer para você que o preconceito que existe hoje é dos governantes do país. Existem situações da gente chegar numa cidade e chegar na prefeitura, porque você precisa da documentação para poder trabalhar no local, para o alvará de funcionamento, e o prefeito virar para você e falar: circo na minha cidade? Não quero. Pode ir embora. Eu acho que aqui no Brasil não é tão valorizado o circo. Algumas pessoas, às vezes eu converso: mas você faz circo? Como se fosse uma coisa inferior, sabe? E, poxa, eu acho uma arte tão bacana, é tão difícil, né? Se eles pudessem acompanhar a vida de um artista mesmo circense, saber tudo que o cara se preparou, as coisas que ele se abdica, nossa, é um exemplo mesmo, é só para quem gosta. O circo, ele não tá mal igual todo mundo fala. Ele está muito bem. Ele tem os incentivos do governo, que todos os circos pegam, porque se não fosse isso também não seria possível, não seria viável um circo trabalhar. A gente montou uma trupe, né? A gente começou, eu, meu irmão, a Jéssica, mais 2 meninos, e a gente começou a fazer espetáculos em espaços alternativos. Tivemos que se modernizar, né? Tivemos que aprender a falar um vocabulário um pouco diferente. Eu mesmo tinha muita dificuldade para falar. Era grosso, né? Ignorante, estúpido, sei lá. Eu achava que as coisas eram do nosso jeito e acabou, mas não é. Você tem que entrar no esquema da cidade, né? Eu estudei, aprendi a escrever um pouco, comecei a participar de alguns editais, né?
foi muito bacana porque a gente conseguiu deixar a trupe mais bacana ainda, né? A gente conseguiu investir bastante em figurino, compramos figurinos novos para todo mundo, que até então a gente usava os que a gente tinha no circo, assim, já estava bem velho, né? O circo tradicional, né? Antigamente, ele trabalhava com as habilidades artísticas, né, humanas, mas também ele tinha muitos animais, né? Os animais eram uma principal atração que o circo antigamente tinha, né? Eu nunca gostei de animais, né, no circo. Acho que é válida a proibição, porque tem circos que não cuidam, mas tem circos que cuidam. Então não é aquela coisa... Ah, o circo maltrata animal, eu não quero ir assistir espetáculo se o circo tem animal. Eu brincava com os macaquinhos, brincava com eles. E os domadores sempre cuidaram dos animais como se fosse da família, pelo menos nos circos que eu trabalhei. Eu acho que deveria ter uma fiscalização maior dentro dos circos para saber qual é o circo que cuida bem do seu animal e qual é o circo que não cuida bem do seu animal. Até existe ainda uma luta aí da classe circense, né, para tentar reverter esta lei, né? É uma luta bastante difícil, porque hoje já existe um posicionamento muito negativo na cabeça das pessoas com relação aos animais. Então o próprio público hoje, muitas pessoas rejeitam, né? Nós tínhamos 8 leões no circo e às vezes a gente ia mal, o circo dependia da bilheteria. Então não tem dinheiro, acabou o dinheiro, né? A gente corria atrás, ia num açougue, no supermercado e fazia o que a gente fala de secretaria. Ó, estamos com o circo ali, a gente foi mal, gostaríamos de ter o seu apoio. Nunca ninguém negou, né, de dar alimento para os bichos, pelo menos. E nunca passamos fome também, né? Apesar de todas as dificuldades, né? Passamos dificuldades, mas... Tem outra coisa também, não? Se o leão entrar com fome, vai comer o domador. Eu gosto muito de animais, né? Eu já trabalhei com animais, eu já fui domador de leão, né? Eu, trabalhando no picadeiro uma vez, eu fui passar a mão na juba do leão, né? O pelo estava preso, daí eu dei puxei o pelo dele assim, né? Aí ele virou, deu uma mordida, né? Mordeu minha mão. Minha mão ficou assim, né? Trabalhei normal, tal. Aí quando eu cheguei lá atrás que eu vi o estrago, né? Tava bem inchada a minha mão, né? Eu tava fazendo aquelas argolas olímpicas e no giro final minha perna soltou e eu vinha caindo de cabeça. Não sei o que aconteceu, porque no caso eu desmaiei, mas o meu corpo virou e eu caí com a clavícula. Daí parou o espetáculo até chegar a ambulância e eu fui pro hospital. No caso, eu só quebrei uma clavícula, deu um derrame nos rins, no pulmão, no estômago. Só isso? Coisinha básica. E a outra eu tinha 7 aninhos, que eu caí do bambu, que eu te falei. Mas aí não aconteceu nada grave e 7 aninhos eu tava uns 10 metros de altura e com 15 anos, 8 a 9, por aí. Ele tem um cachorro. Alô, senhoras e senhores, Tem uma posição que ela fica de braços abertos na prancha e eu acabei perdendo tempo da faca e acabou indo no braço dela. Graças a Deus não ficou enficado, a faca acabou batendo e voltando, mas cortou. E ali eu já vi o sangue escorrendo. Só que o que acontece? A gente tem o seguinte ideal, o artista circense. Você tem que terminar a sua apresentação. Eu estava de costas, aí eu só vejo aquela pontada assim, aí eu falei, ai meu pai, eu não podia olhar, porque fiquei parada. Aí daqui a pouco só vejo o público gritando, minha nossa, matou a menina. O apresentador parou o espetáculo, explicou para o público o que aconteceu e
e comentou que às vezes é até interessante que isso aconteça, porque as pessoas acham que o cara é perfeito, o cara nunca vai errar, ou a faca é de mentira. E o difícil foi o psicológico para encerrar a apresentação depois, porque o circo estava cheio, ela sangrando, eu já não tinha mais perna, estava tremendo mais que tudo, já não tinha mais braço, já não tinha mais pulso, que o pulso tem que estar firme. Quando ele terminou, quando eu fui cumprimentar, que eu levantei o braço, eu vi o sangue. Aí minhas pernas já começou a tremer já. Aí ele pegou e perguntou assim, quando ele foi tirar a faca, tá tudo bem? Eu, não, tá bem. E limpando assim o sangue no meu corpo, pra ninguém ver. Ela como uma artista, porque as pessoas falam, ela só fica lá na posição. Mas tá ali, não é fácil estar no papel dela, é bem difícil. E a confiança dela passar pra mim, porque tá tudo bem? Tá tudo bem, então eu vou jogar a faca de novo em você. Cada dia que eu entrava, eu ficava com mais medo ainda, porque se acertou uma vez, pra acertar a segunda é fácil. Só que aí depois eu comecei a confiar de novo. Aí eu vi que ele ensaiava bastante, aí volta a confiança. As pessoas falam que o circo morreu. O que vocês acham? Fala você um pouco. Na minha opinião, o circo jamais morrerá. Pode-se dizer que hoje o circo ele ganhou uma grande concorrência. A internet é uma grande concorrência, a televisão é uma grande concorrência do circo. Pra que eu vou sair da minha casa, num dia de frio, e assistir o espetáculo de um circo que chegou no meu bairro, se eu posso ter o Circo de Soleil na minha casa, na minha TV de plasma, em alta definição, em HD, sem pagar nada praticamente. Eu vou ter que pagar ingresso para assistir o Circo My Baby. Então, o que acontece? Eu acredito que é uma certa concorrência que vem fazendo o circo hoje ter uma tendência de queda. Se as pessoas vêm falar, o circo está em alta, acho que não. Acho que realmente o circo está assim, se decaindo, vem diminuindo a quantidade de circos. Eu acredito que o circo precisa se adaptar para tentar combater essa concorrência que existe hoje. O circo nem morreu nem acabou, né? Porque, como diria Orlando Orfeu e alguns outros, enquanto existir o sorriso de uma criança, o circo jamais deixará de existir. Eu não imagino o circo acabando assim. Não morreu, não. Tem muito do circo. Assim, ele vai se modificando, né? Tem muitos lugares que não tem mais o circo de lona, mas tem circo de arena, tem bastante circo em eventos. Principalmente hoje em dia tem bastante evento com circo. O circo ele muda, como tudo muda. E tem uma transformação, uma mudança, né? Não existe mais aquele auge do circo, pelo menos no Brasil. Porém, o circo, hoje existem várias companhias do circo novo, mas o circo ainda está aí forte. Existem grandes circos brasileiros que mantêm a tradição e lá fora o circo está muito forte. É uma coisa muito boa o circo, vocês não têm noção de como é bom morar no circo. A minha vida é circo, né? Eu sempre vou trabalhar através do circo, né? Pode ser que um dia aconteça, mas hoje o meu pensamento é de não sair do circo, né? É sempre cada vez mais levar a vida do circo, a história do circo adiante, né?